Olá pessoal, mais uma vez aqui, agora na fase final do nosso projeto integrador da Univesp. Nosso projeto chama-se Moeda Escolar, quer dizer que estou muito feliz com a entrega e com toda a evolução que nós tivemos aqui desse trabalho. Hoje nós vamos mostrar aqui para vocês como chegamos ao produto final, ao protótipo final do Moeda Escolar. Nós vamos passar pelo problema, qual vai ser o nosso roteiro aqui hoje, né? Vamos passar pelo problema, pela motivação, pelos materiais que a gente utilizou para gerar esse produto, quais foram as ferramentas que utilizamos e os materiais. Depois vamos passar pela fase do protótipo conceitual, onde a gente conseguiu, com base nas ferramentas, entender qual era o cenário. Depois um fluxo que a gente achou ideal para o usuário, um caminho percorrido depois desse protótipo conceitual descritivo, e depois os protótipos finais e os produtos que a gente vai entregar a partir daqui, tá? Então esse é a primeira parte aqui desse trabalho, dessa entrega, tá bem? Então temos aqui um problema, o problema que a gente queria atingir era a educação financeira. A gente sabe que nosso país tem um problema de educação financeira e com base nisso, atacando esse problema, a gente quis fazer uma pesquisa entendendo quais eram os motivos pelo que jovens e adultos se endividavam. E a gente encontrou, com base nas pesquisas, muitos problemas. Só que o problema inicial era atender aos jovens e adolescentes e também as crianças, fazer com que eles tivessem uma experiência um pouco melhor na sua pouca idade com o dinheiro. Com base nas pesquisas e os levantamentos que fizemos, notamos que muitos problemas são decorrentes de jovens e adultos que não tiveram uma boa experiência ou nenhuma experiência com o dinheiro na sua pouca idade. Então, esse é o nosso objetivo principal, como está descrito aí na primeira e na segunda linha, né? Pensar na educação financeira do nosso país é o objetivo principal, como um propósito de causar experiência entre jovens e adolescentes em idade escolar, onde possam criar a experiência ou a relação estreita com a tecnologia e o conhecimento, propondo assim o projeto Moeda Escolar, tá? Então, tem um pouco do nosso problema encontrado e parte da solução, digamos aqui, tá? Então, essa foi a primeira parte do levantamento de problema lá em fevereiro. Depois, separando esse problema, a gente levantou três motivações principais. A motivação inicial era associar a tecnologia. A gente sabia que queríamos usar tecnologia para influenciar pessoas, e essa era uma premissa básica do nosso projeto, com a finalidade, primeiro, de compartilhar experiências e também conhecimento entre jovens e adolescentes. O segundo cerne, o segundo eixo desse trabalho era introduzir nas escolas de ensino fundamental e básico, a gente chegou até o nível médio, um conteúdo ou disciplina que pudesse ao longo do tempo mudar a vida e a cultura em torno do dinheiro. Então esse era o segundo eixo norteador do nosso trabalho, que era propor, por meio da tecnologia, que é o primeiro cenário, primeira motivação, a experiência com a vida financeira. E o terceiro, adotando estratégias pedagógicas, que era uma outra linha muito importante para a gente, estratégia pedagógica que pudesse auxiliar a comunidade escolar, professores e alunos por meio da tecnologia. Então nós temos tecnologia, informação e processos pedagógicos, que eram os três norteadores dentro desse trabalho, tá? Para que isso acontecesse, precisávamos de materiais e a gente usou alguns materiais importantes para ajudar nesse caminho, nesse trajeto do protótipo. A gente usou pesquisas e as pesquisas partiram de dois pontos. Primeiro, a pesquisa do entendimento dos alunos. Nossa primeira fase do projeto integrador foi uma pesquisa com o próprio público-alvo. E o público-alvo nos mostrou que entre a idade das crianças, né, da pouca idade até jovens e adolescentes, na comunidade familiar, na cultura familiar, se fala-se pouco sobre dinheiro ou quase nada. Então identificamos por meio dessa pesquisa inicial de público-alvo que as crianças tinham um problema de relação com o dinheiro. Depois, uma segunda pesquisa que fizemos, um levantamento muito maior, foi levantar qual era o problema
em relação aos adultos agora, né, jovens e adultos, qual era a relação deles com o problema de dinheiro, né? E a gente identificou realmente que o problema do dinheiro e o endividamento que esses jovens e adultos tiveram foi decorrente da pouca experiência deles com o dinheiro na sua pouca idade. Então foram dois pilares importantes para essa pesquisa, para esses materiais, né? Depois a gente pegou todas essas duas pesquisas, esses dois pilares, e qualificamos essas pesquisas, fizemos um levantamento em números desses dados e encontramos um cenário muito atraente para que fosse construído esse tipo de protótipo, fazer com que o conhecimento da vida financeira adulta conseguisse ser representada na sua pouca idade, através do principal ativo que era a educação que os alunos têm no decorrer da sua jornada entre crianças e até adolescentes, tá? E depois dessa pesquisa qualificada, a gente foi tirar algumas dúvidas, e aí a tréplica foi sempre voltar lá com os professores e alunos para ver se essa pesquisa tinha de fato, isso fazia parte do roteiro da nossa jornada aqui do Projeto Integrador. Nós voltamos lá aos alunos e dissemos, olha, levantamos esses números, o que vocês têm de informação para nos dar com base nisso aqui? Vocês concordam, não concordam? Fizemos uma rodada de discussão e conseguimos de fato levantar alguns problemas e melhorar o nosso protótipo, tá? E aí, com base nesses dados, a gente precisava de uma ferramenta que conseguisse nos dar um trilho também para chegarmos ao protótipo. E, recomendado pela Univesp, usamos o Design Thinking e, evidentemente, ela nos ajudou muito a chegar ao produto, ao protótipo ideal que a gente gostaria, tá? E claro, não podia faltar um cronograma de etapas que a gente conseguiu cronometrar o tempo e saber como a gente gostaria de chegar e em que tempo a gente gostaria de chegar. Com isso, a gente chegou ao protótipo conceitual. A ideia conceitual era usar um sistema que, primeiro, no primeiro parágrafo desse texto aqui, fala que nós não queremos destruir o sistema atual da escola, mas incorporar um sistema ao modelo já corrente. E no segundo parágrafo desse texto, diz que todo o trabalho, todo o sistema já implantado, ele vai retroalimentar o sistema que a gente está chamando de moeda escolar. Então, são sistemas que são integráveis e que podem se correlacionar e viver juntos de uma maneira integrável para fazer com que a vida financeira, baseado nas notas e nos comportamentos que a estrutura pedagógica da escola possa influenciar e fazer com que isso vire um score de pontos para o aluno e o aluno consiga correlacionar isso numa função pedagógica dentro da sala de aula. Então, com base nisso, a gente chegou num fluxo ideal. Com base no nosso conceito prototipal ali, né, a gente chegou num fluxo ideal. Então, o fluxo é a jornada do usuário ali, do aluno que vai através de um aplicativo, um app de celular, né? Ele acessa ali, tem todo o seu histórico. Tem um outro agente na parte de baixo que é o professor, então por meio de uma plataforma web também ele acessa e faz os cadastramentos, e isso vai ficar claro para vocês mais na frente. Os dois sistemas ali entre o professor e o aluno, eles se conversam, eles têm essa interatividade para saber quando o professor cadastrou e quando o aluno consumiu os pontos, ou ele pode ter os status de entrega de trabalhos e os pontos que ele correlacionou, e tem a plataforma de desconto, que é por onde vão ser feitos os débitos e os acréscimos da conta do aluno, tá? E claro, tudo isso dentro de um banco de dados para ficar registrado e a gente conseguir manter o armazenamento do fluxo da informação. Então esse era o percurso, a gente com base neste protótipo conceitual conseguimos chegar neste modelo de fluxo de acesso. Na primeira fase, a gente já tinha um protótipo inicial. Esse protótipo inicial, conseguimos desenhar isso. A gente não sabia muito o caminho onde a gente gostaria de chegar, mas a gente identificou que esse seria um modelo próximo do que gostaríamos. Isso meados de fim de março, então a entrega da primeira fase do trabalho. E a gente gostaria de chegar neste ponto. Claro que depois de março, todas as considerações dos professores foram levadas em consideração e a gente chegou a um protótipo final a nível do professor, que é esta tela aqui. Essa tela foi pensada
em 3 grandes caixas que vocês vão ver. Essa primeira parte aqui, é claro que é o login do professor na escola, ele vai usar o mesmo login que ele tem para poder logar e o mesmo usuário e senha que seja. Ele entra nessa plataforma, que é uma plataforma web, como vocês estão vendo aí. Essa plataforma web tem todo esse cenário e a gente pensou evidentemente em caixinhas, né, para ficar muito mais fácil. Então tem a caixa do cadastramento da atividades, tem a caixa do cadastramento das trocas e o painel ali de atividades e de trocas já cadastradas e, é claro, a lista dos alunos cadastrados para aqueles eventos, pode ser só o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, isso está bem claro no projeto ali. E lá na parte de cima temos um menu como todo uma parte de um sistema web, os dados do professor do lado direito e tudo mais, tá? A primeira grande caixa é a caixa do cadastramento das atividades, onde a gente vai poder cadastrar provas, trabalhos, atividades correlacionadas aos alunos. Então tem ali um evento descritivo do que é a atividade, ele pode colocar uma imagem para representar. A parte principal aqui é a quantidade de pontos que aquela atividade valerá, tá bem? Então tem ali a quantidade de pontos que ela valerá e o professor pode decidir. Aqui embaixo uma breve descrição e aqui embaixo um botão de salvar que pode salvar aquela atividade no banco de dados, como vocês viram lá. O professor salva essa atividade, depois ele vai para uma segunda grande caixa, que é a caixa do cadastramento das trocas, o que os alunos podem evidentemente trocar por meio da plataforma. Então ele acessa ali essa caixa e aí ele tem o mesmo fluxo. Ele imputa uma imagem que pode ser representativa ali dessa imagem, dessa troca. Depois ele coloca ali através de um spinner, né, de um controlador, quanto que custa aquele evento de pontos, tá? Quanto custa aquela troca e uma descrição daquela troca e ele vai salvar isso num banco de dados. E é claro, o registro dos alunos, a lista dos alunos, que é muito comum entre um sistema web, tá? Mas ali tem um painel de atividades e de trocas ainda. Esse painel de atividades e de trocas são os cadastramentos que o professor já fez lá, né? Então tem as atividades cadastradas, a quantidade de pontos que isso valerá para o aluno, né? E até a entrega, a data de entrega que ele tem. Depois tem a atividade matemática, quanto que valerá, 100 pontos, né? E até julho de 2018. Também a atividade de história, que valerá 60 pontos, e aí temos ali um time. Depois as atividades de trocas, atividades não, né? As trocas cadastradas. Então, essa troca cadastrada pode custar em pontos 45 pontos e até dezembro de 2018. E uma contribuição escolar que pode custar 300 pontos e ele pode trocar ali até setembro ou de 2018, tá? Tem uma série de páginas para frente e aí a gente tem a home que o cara pode voltar, o professor pode voltar para a tela inicial, tá? Então este é o nosso cenário atual da tela do professor, tá? Depois a gente tem a tela ou a aplicação, vamos chamar assim, do aluno, né? Que essa aplicação do aluno é evidentemente uma aplicação por smartphone. A gente pensou nessa aplicação como um smartphone, como está muito mais próximo do aluno. A interface do professor faz mais sentido ser desktop e a interface do aluno faz mais sentido ser um smartphone. Ele loga aqui nesse ambiente como todo plataforma mobile, ele tem ali a identidade visual, evidentemente a gente pensou primeiro para Android, que é um sistema operacional, e ali ele vai logar com o mesmo usuário e senha ou o e-mail e senha que ele já tem registrado na escola, tá? Se ele esquecer a senha, ele também pode solicitar uma nova senha. Ele acessa o ambiente, e esse ambiente tem 3 grandes caixas também. Tem a caixa das moedas conquistadas, ele tem uma segunda caixa que é a parte da onde tem os dados dele. E depois tem as caixas das trocas, que é um fluxo muito parecido com uma conta bancária, tá? Essa é a ideia. Então, a primeira grande caixa são as moedas que ele conquistou ao longo desse mês, tá bem? Então ali tem as moedas conquistadas de acordo com a disciplina que ele de fato
conseguiu entregar, né? E as duas disciplinas são História e Matemática, valendo cada um, respectivamente, o seu ponto. E aí cada um volume de pontos, né? E tem uma barra de rolagem que pode levar para muitas outras conquistas desse aluno. Depois a gente tem a caixa de trocas dos produtos que ele pode ter cadastrado lá, o professor pode ter cadastrado, né? E aí ele acessa a caixa de trocas aqui, aí ele tem lá as trocas realizadas, os produtos, né, o produto que ele que está cadastrado por meio da plataforma, quanto custou, o desconto que ele teve, copiadora 45 pontos, 30 pontos, uma contribuição da sala 160 pontos, e aí podem ser trocas infinitas ali de acordo com o que foi gravado na base de dados, tá? Então essa é a tela, né, das trocas realizadas. Depois temos no meio ali os dados do aluno e as disciplinas cadastradas, né? As disciplinas que estão valendo troca, vamos chamar assim, né? Então as disciplinas que estão valendo troca são matemática e história. Então ele entra nos dados dele. Ele tem 8 disciplinas cadastradas, mas 2 apenas, de acordo com a atividade pedagógica, estão valendo trocas, evidentemente. Então temos ali 2 disciplinas, os nomes dos professores, né? E correlacionando ali os que estão somando ponto para esta entrega, tá bem? Então esse é o ambiente do aluno, esse é o ambiente que a gente entendeu que seria ideal para que o aluno acessasse, tá bem? Então, eu gostaria de agradecer aos professores, aos meus colegas que me ajudaram a construir esse trabalho. É, agradeço a família que teve a compreensão de entender o tempo que eu passei e a dedicação sobre esse trabalho. Muito obrigado a todos e até mais.